Queridos irmãos, vamos dar início a mais um estudo. Hoje vamos falar do livro EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, EAD, nas páginas 157 ao 164, Parábolas de Jesus. Vamos falar sobre a rede. Objetivos: interpretar a parábola da rede segundo o entendimento espírita. Módulo 3, roteiro 3. Ideias principais. A parábola da rede nos fala do momento de mudanças que a humanidade terrestre deverá passar. Decorrente da lei de progresso, ocorrerá então uma significativa transformação moral. Esses ensinamentos dessa parábola, por exemplo, a exemplo das demais, Jesus já nos falava, já comentava, nos alertava há mais de 2000 anos atrás. E no século XIX, através da terceira revelação da doutrina espírita, ditada pelos espíritos superiores, nós vamos entender um pouco da parábola da rede, segundo a interpretação da doutrina espírita, ok? É o fim do mundo velho, com suas confusões, suas discórdias, seus convencionalismos, suas iniquidades sociais, seus ódios, suas lutas armadas e o advento de um mundo novo, sob a égide da verdade, do bom entendimento, da lisura de caráter, da equidade, do amor e da paz e da fraternidade universal. Está no livro de Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas, na página 25 e 26. A exemplo de outros estudos, nós colocamos sempre o referencial de um livro, de um estudo, para que você, meu irmão, você, minha irmã, a posteriori, faça uma recapitulação, faça uma pesquisa, né? Junto ao seu grupo de estudos, enfim, para você mesmo, entendeu? E nós estamos à disposição para enviar a qualquer tempo, através do meu e-mail, edsongodinho@gmail.com, ou evangelionularrj@gmail.com. E eu enviarei, sem problema nenhum, tanto esse estudo gravado, como também em slides para apresentação em data show. Texto evangélico. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e, estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo, onde ali haverá prantos e ranger de dentes. Está em Mateus, no capítulo 13, versículo 47 e 50. Então, esse texto evangélico, tirando o espírito da letra, na consumação dos séculos, vamos entender lá na frente o que significa a consumação dos séculos. Vamos ver também o que significa o reino dos céus, dentro da concepção da doutrina espírita, ok? Significa o fim desse ciclo evolutivo da humanidade terrena, com o desaparecimento de todos os seus usos, costumes e instituições contrários à moral e à justiça. Até porque nós sabemos que estamos aqui no planeta de provas e expiações, mas segundo as informações da espiritualidade superior, não sabemos um ano certo, um momento certo, para passar para um planeta de regeneração. Então, este ciclo é um ciclo evolutivo, onde aqueles usos e costumes seculares que ficou lá atrás, vai ser tudo expulso, desaparecer desse planeta. A humanidade tem realizado até ao presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade e lhe assegure o bem-estar.
Queridos irmãos, estamos em pleno século XXI. Infelizmente, ainda encontramos pelo nosso planeta guerras, desonestidade, roubo, maus políticos, né? Temos aí países no Oriente ainda jogando armas químicas nas pessoas. Então nós temos que... E os progressos que se tem feito no passado, eu sou do século XX, da década de 40, 50, o progresso que a tecnologia nos trouxe hoje, a ciência, na parte da medicina, da tecnologia, de um modo geral, é impressionante. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles, em todos nós, o egoísmo e o orgulho. Olha aí, meus irmãos, aquela semente, aquela que não pertence a nós, é matéria. Egoísmo, orgulho, vaidade, preguiça, né? Ciúmes, né? E este assunto está inserido na obra básica de Kardec, A Gênese, Editora FEB, edição 2005, capítulo 18, item 5, está na página 403 e 404. Interpretação do texto evangélico. Vamos a Mateus, no capítulo 13, versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Significado na parábola, meus irmãos. A rede significa a lei do amor, o evangelho, os ensinamentos do nosso grande mestre Jesus. Os peixes somos nós, os homens, e o barco é a posição do homem na vida. A expressão reino dos céus, que nós falamos lá atrás, muito usada por Jesus em suas lições, tem dois sentidos, o sentido objetivo e o sentido subjetivo. Quando usada objetivamente, designa um mundo exterior, isto é, o universo do qual a Terra faz parte e onde habitamos. Reserva-se, então, a denominação Reino dos Céus para os lugares felizes do universo, que são os mundos regenerados, os felizes e os divinos. Tomada no sentido subjetivo, a expressão Reino dos Céus designa a tranquilidade de consciência, a paz interior, a felicidade íntima, a suavidade no coração, a calma interna e a fé viva em Deus. Tudo isso originado da perfeita compreensão das leis divinas e de completa submissão à vontade de Deus. Está no livro de O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati, Editora São Paulo, Pensamento. Então, o reino dos céus, Jesus nos ensinou, e os mentores nos ensinam até hoje, e vão continuar nos ensinando, que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Se nós estamos em paz com a nossa família, com a nossa parentela, com nossos amigos, os nossos trabalhos profissionais, trabalhos religiosos, trabalhos voluntários, grupo de estudos, se você tem bons pensamentos, boas atitudes, boas ações, você está no céu, meu irmão. Mas se você ainda tem ciúmes, orgulho, vaidade, faz fofoca, gosta de fazer fofoca, gosta de perturbar, por assim dizer, você está no inferno. É mais ou menos, é simples e direto. Entendeu? Quer viver no reino dos céus? Pensa, age, tem atitudes positivas de amor ao próximo, amor à tua família, tua esposa, teu marido, enfim, ao próximo. O religioso tradicional costuma ver céus como um lugar específico a ser conquistado após a morte, de acordo com a sua conduta moral durante a existência física. Mas para nós espíritas, abre-se uma nova concepção,
O reino dos céus é um estado de alma, reflexo da soma de caracteres positivos que já detemos e operacionalizamos nesta existência. Então, tudo que nós fizermos aqui de positivo vai nos render lá no mundo espiritual, uma ascensão espiritual mais elevada. Na parábola, o reino dos céus é comparado a uma rede, mas não se trata, porém, meus irmãos, de uma rede enrolada e encostada à margem, sem utilidade, mas de um instrumento em perfeita condição de uso que é lançado ao mar com técnica e sabedoria. Lançar envolve trabalho meticuloso, operação inteligente e bem direcionada. Nesse sentido, a rede deve estar sempre pronta e bem cuidada e apta para o trabalho. Ou seja, essa rede, que é o ensinamento de Jesus, que é o Evangelho, ela tem que estar sempre em perfeitas condições. Ou seja, nós temos que estar sempre a par, em condições morais, tranquilas, para passar adiante, para ensinar aqueles que ainda não sabem, para aconselhar de uma forma geral, indicar os livros, enfim. E nós temos que estar sempre prontos para o trabalho, para lançar essa rede. Essa rede é a conversa no atendimento fraterno, é a indicação de um livro, é um convite que se faz a um amigo ou uma amiga para assistir uma palestra na sessão, na casa espírita, enfim. A rede, meus irmãos, representa a lei do amor, inscrita por Deus em todas as nossas consciências. E os peixes de toda espécie apanhados por elas são os homens de todas as raças, de todos os credos, que serão julgados de acordo com as suas obras. Está no livro Parábolas Evangélicas, Rodolfo Caligares, no item Parábolas da Rede, na página 25. Não importa se você é ateu, judeu, católico, evangélico, espírita, messiânico, budista, islamista, enfim. Não importa a tua religião, mas você será julgado de acordo com as suas obras. Como diz sempre a nossa querida Madre Teresa de Calcutá dizia, né? No final das contas, é entre Deus e você. E de um lado está a rede a ser lançada no barco, e do outro o mar, precioso celeiro de onde podem emergir elementos valiosos. O barco é a nossa posição perante a vida. Então tem que saber se o teu barco está atracado ali num cais qualquer aí, e até agora não saiu. Então, de acordo, o teu barco tem que ter o norte, tem que ter uma bússola, uma direção. Qual é a direção? A direção do bem, do amor ao próximo, da caridade, né? da tentativa constante de aprender, de se instruir, para ascendermos espiritualmente a cargos mais altos quando nós chegarmos e retornarmos à nossa pátria espiritual. A lei de amor, aqui representada pela rede, nos oferece, em qualquer situação e época, os instrumentos necessários para navegarmos no mar da vida, com segurança. Tais instrumentos são a inteligência, a saúde, a palavra, os recursos financeiros, o aprendizado, a família, os amigos, o apoio religioso, etc. São elementos que, se bem aproveitados e aplicados, poderão suprir o nosso espírito, concedendo-nos sustentação para ascender a novos patamares de progresso. A rede é lançada num plano onde vige a heterogeneidade, num mundo que, além de escola, é também uma fonte inesgotável de recursos, onde se pode capturar auxílio de toda a natureza. Bacana, né? A arte da convivência pacífica demonstra que é importante saber qual é a condição espiritual das pessoas que nos são apresentadas, trazidas ao nosso barco existencial, na nossa vida atual, né? Dentre elas encontramos as de caráter digno e libado, outras mais despreparadas, ainda estão presas aos interesses materiais. Algumas, entretanto, já se identificam com os processos de melhoria espiritual. É lógico que todos os que compartilham direta e indiretamente a jornada de nossa vida devem merecer compreensão e serem vistos como irmãos. Devemos estar sempre atentos
a que cada pessoa tem a nos oferecer. Se são coisas boas, vamos somar para nós e para essas pessoas. Mas se algumas estão despreparadas, cabe a nós, já com pouco conhecimento que temos, ou muito, que não sei, cada um tem a sua capacidade, né, de intelectual, de conhecimento, passar à frente, ok? E cada um tem a oferecer. De repente, eu estou falando para vocês essa parábola da rede, dentro da interpretação da doutrina espírita, de repente um dos irmãos, uma das irmãs, coloca aí no YouTube um outro estudo que de repente vou precisar entender, conhecer, é uma troca de experiências, é uma troca de conhecimentos. Entretanto, ainda que guiados pelos valores da moralidade e do conhecimento, temos a liberdade para agir, fato que define a nossa conduta perante a sociedade. O correto é seguir as diretrizes do bem, realizando escolhas acertadas, observando com atenção as pessoas e os acontecimentos, como nos orienta o nosso querido mentor Emmanuel. Observa em derredor de ti, e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio, a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus, né? Mas, no entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar que Deus, igualmente, espera por todos nós. Está no livro de Encontro Marcado, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico, pela FEB, edição 2005, capítulo 16. O tema é Deus e Nós, na página 60. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, os ruins, lançam fora. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 48. Uma vez arregimentados os valores evolutivos dessa pesca simbólica, a rede é puxada a fim de dar início ao esforço seletivo, isto é, fato rotineiro no encaminhamento da existência. A cada momento fazemos nossas escolhas, operamos nas mais variadas frentes, pela seleção de companhias, situações, interesses e desejos. Em consequência, nos deparamos sempre com os resultados do uso do livre-arbítrio, positivos ou negativos. Como diz nosso querido André Luiz, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, se você é um peixe ruim na hora da colheita, na hora do apanhado da rede, né? E você não tem conhecimento, você não se esforçou para progredir, é aquele peixe ruim que é jogado fora. Vai ter que retornar em outras vidas, em outras reencarnações, para chegar à evolução que Deus espera por todos nós. Os pontos positivos são vitórias espirituais, meus irmãos, que nos fazem ascender a mais um degrau na escada evolutiva. Os resultados negativos serão lançados fora, no mar da existência, para que ocorram as devidas retificações no momento apropriado, determinado pela lei de causa e efeito. É ação e reação. Então, os pontos positivos são vitórias espirituais eternas dentro de nós. Porque o que nós temos aqui no plano físico é matéria, não nos pertence. Nós somos apenas espíritos que estamos em corpos de homem ou de mulher. Somos ricos ou somos pobres, não importa, mas nós estamos aqui para evoluir espiritualmente falando. Essa é uma contextualização da parábola no plano individual. Entretanto, o processo de seleção, simbolizado na triagem dos peixes bons e ruins, que o texto evangélico especifica, pode ser aplicado
as transformações que coletivamente acontecem na humanidade. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável, por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma, lenta, gradual e insensível, a outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala mediante impressões bem acentuadas os períodos progressivos da humanidade. Eu não sou obrigado a ser mais inteligente como Albert Einstein. Eu não tenho essa capacidade. A minha capacidade é essa, é lenta. Por exemplo, se pegarmos um avião a jato, mais veloz que o som, daqui do Rio de Janeiro, digamos, a São Paulo, é 15 minutos. Já no avião de carreira, é 50 minutos. E se formos a pé, vamos levar aí, sei lá, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Né? Em bicicleta, vamos levar aí umas 30 horas. Né? Então, cada um tem a sua capacidade de entendimento e de progresso. Mas todos nós chegaremos lá. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado, né? E que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, do abrandamento dos costumes. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. São, de certo modo, fatais em seu conjunto. Está na Gênese, livro principal, livro da obra básica de Kardec, editora FEB, edição 2005, capítulo 18, item 2, na página 402. Uma lenta e gradual e insensível, a outra caracterizada por mudanças bruscas, já foi falado, cada uma das quais corresponde ao movimento ascensional mais rápido que assinala, mediante impressões bem acentuadas nos períodos progressivos da humanidade. Né? Esses movimentos subordinados, quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens. Você tem o livre-arbítrio de correr um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com a tua boa vontade. Com a tua boa vontade de aprender. Caso você tenha dificuldade no aprendizado, vai com calma. Não se preocupa. Se você aprender 1/10 do que tem um cientista, não tem importância. Você está progredindo. O importante é progredir. É 1 mais 1, 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8. 8 mais 1 é 9. Mais 1 é 10. E assim sucessivamente. Assim deve ser também o nosso aprendizado. Gradual, mas seguro e firme. As convulsões físicas e morais que presentemente assolam o planeta são indicativas da existência de um estado de transição que a humanidade passa. É preciso, pois, muita prudência no agir, uma vez que as redes que representam o Evangelho foram lançadas há muito tempo. Se nós não tivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo, agora esclarecidas pela doutrina espírita, não há razão de temermos os acontecimentos futuros. O bem prevalecerá na terra. A propósito, Jesus nos orienta: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Está em Lucas capítulo 11, versículo 9. Emmanuel, por sua vez, analisando esta orientação do nosso Mestre Jesus, nos esclarece: pedi, buscais, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicação vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força a decisão, a saída do escuro cipoal, em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após,
É imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo, meus irmãos. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecendo o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Porque sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual do amor eterno. Está no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico, editora FEB, edição 2006, capítulo 109. 3 imperativos. Está na página 233 e 234, que recomendamos uma releitura mais tarde. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Está em Mateus, capítulo 14, versículo 49. À primeira vista, este versículo sugere que estamos destinados a aguardar o momento da consumação ou julgamento final, sempre no sentido punitivo. Mas a consumação dos séculos, que lá atrás foi falado, é um fato de natureza evolutiva. Significa apenas o fim de um período e o início de outro, marcados pelas inevitáveis transições, digamos, nas nossas reencarnações, né? Então, é sempre uma mudança de natureza evolutiva. Estamos aqui para evoluir. Tendo que reinar na terra o bem, necessário é sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo que precisavam para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo, nosso planeta Terra, tende a ascender na hierarquia dos mundos. Interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a Terra os de raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Está no livro A Gênese, livro básico de Kardec, editora FEB, edição 2005, capítulo 17, item 63, páginas 387 a 398. Jesus, como governador do planeta, presidirá essas transformações, auxiliado pelos seus servidores diretos, os espíritos puros, citados como anjos na parábola. Esses prepostos celestiais, por sua vez, contam com o apoio de espíritos esclarecidos, benfeitores e entidades amigas que, assumindo missões e compromissos, como encarnados ou desencarnados, saberão aliviar dores e administrar perturbações e conflitos. Por isso que estão aí os mentores diariamente, através das mensagens psicofônicas, psicografadas, enfim. Estão sempre nos aconselhando, nos indicando, nos orientando, para que nós nos tornamos espíritos puros. Não hoje nem amanhã, mas com certeza chegaremos lá. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induzam, ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste. Sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E ainda mesmo se alheiam a culminâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luzes em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Está na Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB, edição 2006, item
Mensageiros Divinos, na página 87. Muito, muito linda essa mensagem, que vale a pena vocês mais tarde procurarem na internet, se tiver livro em casa, fazer uma leitura, ou na biblioteca lá do Centro Espírita, enfim. E lançá-los na fornalha de fogo, onde ali haverá prantos e ranger de dentes. Está aí no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 50. Efetivamente, meus irmãos, a humanidade terrestre passa por ocorrências difíceis, vivendo sob o impacto de dores e de sacrifícios. Nesse sentido, é sempre válida essa advertência de Paulo aos Coríntios. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão inscritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Está em Paulo, Coríntios 1, capítulo 10, versículos 10 e 11, meus irmãos. O pranto e o ranger de dentes, também comentados lá atrás, são as provações amargas que os espíritos endividados perante Deus e a si mesmo deverão passar. O fogo depurador das reencarnações reparadoras, determinada pela lei de causa e efeito, irão reajustar a marcha evolutiva. No momento de transição por que passa o planeta, caracteriza-se uma aferição de valores morais e de impulsos progressivos da inteligência humana, marcados, sim, por prantos e ranger de dentes, necessários ao processo de transformação da humanidade. Nesse sentido, é preciso aprender a glorificar as tribulações, evitando lamentá-las. Olha que frase maravilhosa que os mentores deixam para todos nós. Nesse sentido, é preciso aprender a glorificar as tribulações, evitando lamentá-las. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar como o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. E prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. Está também no livro Vinha de Luz, pelo querido Espírito Emmanuel, pela editora FEB, edição 2006, capítulo 142, Tribulações, página 318. E aqui, meus irmãos, como sempre, trazemos as referências de tudo que foi comentado aqui, que vocês podem mais tarde, com muita calma, fazer um break aqui, né?